E esse é mais um vídeo comparativo entre a plataforma UiWeb e o Bubble, que são duas plataformas no Code para a criação de aplicativos, soluções web. Nesse vídeo eu vou falar sobre a questão de database, vou comparar a questão de database, APIs e back-end entre as duas ferramentas. E talvez essa seja a principal diferença entre o UiWeb e Bubble. Por quê? Porque o UiWeb ele foi projetado apenas para criar o front-end. E o Bubble, você tem a possibilidade de criar o front-end e o back-end tudo no Bubble. E também conectar com outras ferramentas. Cada uma das duas opções tem prós e contras. E eu vou explicar tudo nesse vídeo para que você entenda qual faz mais sentido no seu projeto. Então, tem projetos que talvez o Bubble vai ser melhor e tem projetos que o UiWeb talvez seja a melhor opção. Então, fica até o final desse vídeo para você entender essas diferenças. Para começar, eu fiz aqui um desenho para você entender, caso você não tenha conhecimento do funcionamento das duas ferramentas, sobre front-end, back-end, o que é cada coisa, para ficar mais fácil você entender os próximos passos aqui desse vídeo. Então, como eu falei anteriormente, o UiWeb ele traz só a parte de front-end. O que é o front-end? É a parte das telas, é onde você vê, certo? Então vamos pensar ali no Netflix, vamos pensar no Spotify, qualquer aplicativo, qualquer solução que você vê, ali as telas onde você seleciona é o front-end. Por trás disso tudo, existe o back-end, que é onde está a lógica, onde estão os dados, onde está a inteligência da sua aplicação. Então, isso é muito importante. Então, o UiWeb, ele traz só a parte de front-end. Você vai construir a lógica, a tela ali, a experiência do usuário, toda a lógica. Os dados, a inteligência, conexões, integrações vão estar principalmente no back-end, e aí você pode utilizar uma ferramenta que tem integração nativa, que é o Usano, uma das ferramentas que eu uso, tem curso, inclusive vários vídeos aqui no canal para você entender. Falando agora da parte do Bubble, o Bubble ele tem a possibilidade de você construir tanto o front-end quanto o back-end. E talvez você possa estar pensando que isso resolve 100% dos problemas. É claro que não. Por quê? Isso gera algumas limitações. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, existe algumas limitações, principalmente na questão de desempenho. E é por isso que várias pessoas têm procurado outras soluções para back-end. Por quê? Porque o Bubble ele não é tão performático quando você trabalha com volume de dados, para você criar soluções mais robustas. E isso tem feito o Usano crescer muito, principalmente depois da precificação, mudança de precificação. Mas, dependendo da solução que você for criar, o Bubble se encaixa perfeitamente. Se você não vai ter muito volume de dados, se você consegue, dentro do teu escopo, definir que o Bubble vai te atender perfeitamente com tudo que ele tem, nesse caso, o Bubble é a melhor opção. E aí eu vou mostrar nas duas ferramentas como que funciona essas integrações com back-end, com front-end. Como eu falei, isso é um comparativo e é importante você entender que cada aplicação tem que ser avaliada de forma diferente. Por quê? Porque umas podem ser mais simples, com menos volume de dados, menos complexas e outras mais complexas. Se for mais complexo, se o volume de dados, se você precisar de performance, provavelmente você vai precisar usar um back-end externo. E o Bubble te traz também a possibilidade de você utilizar o back-end, o banco de dados do próprio Bubble, ou você conectar via API através de outro back-end como o Usano. Tá? Eu vou mostrar na prática para você entender. Então, o mais importante, caso você não tenha esse conhecimento de front, back-end, o que cada uma das ferramentas tem, esse desenho explica exatamente isso. Então, o UiWeb somente front-end, eu preciso conectar com um back-end externo, com um banco de dados externo via API, né? E uma excelente dupla, né, é o Usano. E no Bubble, eu posso criar tudo no Bubble, ou eu posso também utilizar um back-end externo como o Usano, montar o front-end no Bubble e parte do banco de dados, ou todo o back-end no
no Usano, depende do que você tiver, vai estar construindo. E agora eu vou partir ali para as ferramentas para você entender um pouquinho como que cada uma funciona. Então, como eu falei, deixa eu aqui, ó, eu tenho aqui eu tenho aqui no Bubble a parte de dados, ou seja, eu posso criar como se fosse aqui os dados, né, o tipo de dados. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, clientes, eu tenho empresa, eu posso criar aqui, ó, produtos, e aqui eu posso criar cada campo do produto. Tá? Eu já vou montando e aí eu já consigo integrar, né? E muita gente faz isso e essa é uma excelente... isso facilita demais quando você consegue, né? Criar tudo aqui no Bubble. Também tem a opção aqui de Option Sets, onde você consegue criar como se fosse variáveis, né, constantes ali. São valores, tipos de dados que você pode estruturar. Mas basicamente o Bubble permite criar essa parte aqui de dados, né, com todos os tipos, integrações com API. Você consegue criar essa integração. E também você tem a possibilidade de conectar com soluções externas, como usando através aqui, ó, do API Connector, tá? Então, se eu vim aqui, ó, vou criar aqui uma conexão, vou abrir aqui um endpoint no Usano, vou copiar esse endpoint, conectei aqui, ó, CEPS, opa, deixa eu só expandir, e aí eu tenho essa integração, ó, tem essa integração aqui salva, já consigo integrar com Usano, tá? No caso. E aí também eu posso instalar outros plugins que conectam outros bancos de dados, mas o ponto principal aqui, o Bubble foi construído principalmente para conectar com a base, com o back-end, e aqui tem a opção de você, né, criar toda a lógica aqui do teu back-end no Bubble, para receber webhooks, para integrar com outros sistemas, para criar toda a lógica aqui no back-end. Então você tem essa opção, coisa que no UWeb você não vai conseguir, e eu vou mostrar aqui na sequência, tá? Então, de uma forma geral, passando assim, fazendo um overview, essa é a principal diferença que o Bubble traz, e é aí que muitas pessoas, né, têm iniciado pelo Bubble, mas chega um determinado momento que precisa de performance, precisa de uma lógica mais complexa, e aí tem partido aí para integrar com Usano, com outras ferramentas, e é aí que se torna uma limitação. Então, tem que olhar muito para cada projeto. Agora eu vou ali no UWeb mostrar um pouquinho de como que ele faz essa conexão com o back-end. Lembrando que ele vai fazer só a parte, né, de front-end e eu vou precisar obrigatoriamente de um back-end, a não ser que seja, né, eu não vou trabalhar com dados, mas isso dificilmente são poucas soluções que você não vai precisar de um banco de dados, que você não vai precisar fazer uma integração. E a questão de ferramentas no code, hoje é muito comum você integrar sistemas com APIs, fazer essas integrações. Então, como que o UWeb trabalha? Ele tem aqui, ó, vários tipos de dados, que são os data sources. Você pode conectar via API, então é como se fosse plugins, você instala, você pode integrar aqui, ó, via Usano, deixa eu pegar aqui, ó, Airtable, Supabase, Google Sheets, SQL, aqui é interessante, porque você pode conectar com MySQL, PostgreSQL, então de uma maneira mais fácil, aqui XML. Então tem várias integrações. Por quê? Porque o UWeb foi projetado para ter essa estrutura, front-end e back-end separado, e é o que está mais próximo da programação convencional, né? Geralmente você tem isso, back-end e front-end separado. Então aqui, ó, eu tenho os plugins, estão instalados, e aí eu tenho as collections, ou seja, eu vou integrar com os dados. Por exemplo, eu fiz a integração, né, vou fazer a mesma integração. Tem aqui o CEPS, vou colocar aqui, ó, CEPS. Posso criar uma pasta aqui,
vou fazer via REST API. Ele tem integração nativa, poderia fazer pela integração nativa, mas vou mostrar essa outra parte aqui, ó. Vou colocar. E ele trouxe também, ó, todos os dados aqui, todos os CEPs, que é a integração de CEPs. Eu tenho isso daqui, pronto, está integrado. Já vou poder trabalhar com os dados integrados ali com o Zano. Se fosse, por exemplo, MySQL, eu tenho aqui, ó, o Postgres, tá? Talvez você trabalhe com um desses bancos de dados, eu preciso integrar. Isso daqui é bem, bem nativo do... Opa, deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho que adicionar uma conexão aqui, ó. Então, tem aqui Postgres, MySQL, SQL Server, MariaDB. Então, tem essas conexões nativas aqui para fazer com o banco de dados. E aí, eu posso fazer a manipulação dos dados, tá? Então, basicamente, essas são as diferenças entre as duas ferramentas. A forma de construir. O mais importante é você definir o escopo e saber no curto, médio e longo prazo aonde você pretende chegar com essa ferramenta. Talvez, para começar mais rápido, para fazer mais rápido, o Bubble seja uma excelente opção. Mas, de repente, você precisa de performance, você precisa de mais customização, você precisa de escala. E aí, eu recomendo o UWeb. O meu posicionamento, como eu já tive vários problemas de performance com o Bubble, e é por isso que eu fui atrás de soluções e descobri o Zano e comecei a adotar em todos os meus projetos. Então, eu já estava trabalhando com o Bubble mais Zano. E quando eu encontrei o UWeb, para mim fez muito mais sentido, porque todos os meus projetos usam Zano. E o UWeb é uma combinação perfeita com o Zano. Não quer dizer que você também precisa seguir isso. Estou falando como que foi a minha jornada e por que eu decidi. Principalmente porque sempre eu penso na escala, sempre eu penso na performance, sempre eu penso na customização. E quando eu me deparo com uma solução e vejo o que eu posso construir no front-end com o UWeb, para mim é muito mais atrativo pelas customizações, pelas integrações e pela forma como é construída. E sempre vai ter prós e contras. Isso é desde a programação convencional, é desde qualquer solução que tem concorrente. Na área de design, qual que é melhor? Photoshop ou Canva? Depende. Depende do que você vai construir. Então, o importante, quando você trabalha com no-code, é você ter abertura para outras ferramentas. É você não ficar apegado a uma ferramenta. Você vai se especializar, logicamente, em algumas e, dependendo do projeto, você vai selecionar aquela que melhor se encaixa. Então, isso vai evitar qualquer frustração futura para você. Daqui a pouco, o UWeb é muito bom para muitas coisas da tua solução, mas ele não vai conseguir resolver tal problema que você precisa. Já o Bubble conseguiria, ou qualquer outra ferramenta que venha na sequência, né? E cada vez estão surgindo melhorias nas ferramentas em relação à performance, à velocidade de construção, e você precisa sempre avaliar isso. Esse vídeo é um dos principais, como eu falei, na comparação entre essas duas ferramentas, porque são pontos que as duas ferramentas trabalham com objetivos iniciais diferentes. Por quê? O UWeb ele vai focar somente no front-end, não vai se preocupar. A única coisa que ele vai se preocupar é ter as integrações nativas com vários back-ends que vão surgindo, com APIs. Então, eles vão focando nisso. E vão aprimorando apenas a parte de construção do front-end. Já o Bubble, ele tem outras preocupações. Por quê? Ele tem a parte de back-end, que ele precisa cuidar, que ele precisa melhorar, evoluir. Então, isso traz alguns benefícios, mas também traz alguns problemas, tá ok? E aí, eu quero te convidar a assistir outros vídeos comparativos entre essas duas ferramentas, como eu já gravei aqui do canal, que tem uma playlist comparando vários pontos. Design, workflows, agora banco de dados, back-end, e vai ter outros para que você consiga entender. Porque às vezes o mais difícil que eu vejo das pessoas é definir qual que é a melhor ferramenta. Você precisa olhar para o teu projeto e definir baseado nos critérios
nos recursos que o teu software, a tua aplicação vai precisar. Espero que você tenha tirado as suas conclusões. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e aproveita para assistir os outros vídeos que tem aqui no canal. Tá ok? Te aguardo no próximo vídeo.